As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Em seus lares, o programa Quarta Dimensão, na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local, completando 20 anos. O dia é 22 de julho de 2016. A Bíblia informa: meus olhos não enxergam arrependimento. Este é o lamento do profeta Oséias, capítulo 13 e 14. E o Senhor mostrará o caminho. Convertei-vos. E Jeová completa a lição dizendo: curarei vossa infidelidade e vos amarei, porque a minha ira se apartou de vós. Quando verdadeiramente contritos e dispostos à mudança de vida, Deus ajuda. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença bem-vinda do nosso amigo Luiz Carlos Zube. E também, na sequência, outros brilhantes componentes da equipe da TVM, na exibição, na edição, enfim, ajudando o nosso amigo Zube, colaborando com ele para que o programa saia de maneira satisfatória. O Fernando, o Luiz Fernando também, enfim, colaboradores que ajudam bastante para que o nosso programa cada vez possa agradar mais os telespectadores. E nós agradecemos a todos esses que colaboram. O tema de hoje será arrependimento quando lição é bênção. Naquela tarde fria de inverno, enorme sentimento de frustração tomou conta do meu espírito. Devido à sequência de falhas em projeto, a continuidade prevista foi prejudicada. Fora tão grande a certeza de sucesso que a expectativa aumentava o aborrecimento. Eu cheguei a duvidar da minha capacidade. Eu era responsável pela empresa e considerava obrigação vê-la crescer. Se eu tivesse operado com dobrada atenção, o tropeço não ocorreria. Eu tinha pecado por falta de empenho. Era o meu pensamento que martelava a minha mente. Eu lamentava minha falta de visão quando deparei com um artigo pertinente, oportuno, escrito por Arthur Gordon. Aquele artigo, meus caros, veio na hora certa para devolver a minha confiança. Por coincidência,
Arthur Gordon escrevera aquele artigo motivado pela frustração de algo que não dera certo. Então, nós partilhávamos idêntica experiência de fracasso. Considerávamos aquilo uma coisa fracassada. Ele também se entregara ao embalo da culpa, e a culpa se encastelara em seu coração. Este é o grande e grave problema. Sentir-se esmagado sem apelação por algo que parece maior do que nós. E foi Arthur Gordon que me proporcionou o retorno do equilíbrio. Num pequeno restaurante francês, por sorte, Arthur Gordon encontrou o velho companheiro de outrora. O amigo de Arthur era médico psiquiatra e acabara de atender o último paciente daquela tarde. Há muitos anos, Gordon chamava aquele psiquiatra pelo apelido carinhoso de velho. Na verdade, o médico já completara 80 anos e o apelido era pertinente. Apesar da idade, aquele homem completara naquele momento 12 horas de expediente no seu consultório, atendendo pacientes. Este amigo é alguém que pode me ajudar, raciocinou Gordon. Bastou o velho acenar e o garçom lhe serviu a sua cerveja preferida. O médico experiente olhou para Gordon e de imediato discerniu que ele não estava bem. E disse: então, meu rapaz, qual é o seu problema? Perguntou. Há muito tempo, Arthur Gordon não mais se surpreendia, ele não se surpreendia mais com o poder de observação do médico. Não tive alternativa, escreveu mais tarde Arthur. A pergunta dele desfez a vacilação que ainda restasse, mesmo porque eu tinha necessidade de desabafar. Levado pelos melindres de criatura que se julga palmatória do mundo, Arthur descreveu sua frustração, os passos em falso, as decisões erradas, a falta de atenção a detalhes, tudo isso foi passado ao médico com riqueza de pormenores. O jornalista abriu o coração, expondo a incômoda realidade. Tenho a sensação de ter feito tudo errado. Foi o desabafo final de Arthur Gordon. Se ao menos eu tivesse consultado especialistas em áreas mais complicadas, em cujas áreas eu errei profundamente, e não deveria ter errado se tivesse consultado alguém capaz de sugerir coisas certas, adequadas. Durante 15 minutos de dissertação, o velho manteve-se em silêncio, tomando vagarosamente a sua cervejinha. Quando a decisão da culpa, aquela confissão incrível que foi feita, terminou, o velho disse: "Vamos para o meu consultório, Gordon." Fiquei surpreso, relata Arthur.
Acompanhei o velho, porém, e ele colocou fita no gravador. Os 3 depoimentos que escutei não eram identificados. Nenhuma identificação, explicou Gordon. E mostravam pessoas infelizes que tinham sido clientes do velho. O primeiro sofrera prejuízo e se culpava por não ter trabalhado com mais afinco. A moça, em seguida, não se casara para ter horas livres e cuidar da mãe, viúva. Ela recordava com amargura os pretendentes que dispensara. A terceira voz pertencia à mãe de filho adolescente. O menino se encontrava com dificuldades com a polícia e a mulher se culpava por não ter lhe proporcionado melhor educação. Terminados os depoimentos, o velho desligou o aparelho e se abandonou ao conforto da poltrona. Depois de coordenar as ideias, ele então, o velho disse com calma, com absoluta tranquilidade: 6 vezes, Gordon, nestas gravações foram pronunciadas um conjunto de palavras que considero venenosas. Se você descobrir quais sejam estes vocábulos, eu até lhe darei um brinde. Por mais que Arthur colocasse a cachola para funcionar, ele não conseguiu desvendar o enigma. Talvez seja difícil, disse o médico, porque você mesmo usou dita frase em nosso diálogo agora há pouco no restaurante. Eu, como psiquiatra, já ouvi tais palavras milhares de vezes. O velho tomou a caixa onde guardava aquelas gravações, já que o moço não conseguia raciocinar em termos de qual teria sido a frase. E então o médico apontou a frase escrita na tampa da caixa. Em letras vermelhas lá estava escrito: se ao menos. Você pode ficar perplexo, mas eu lhe digo, milhares de vezes eu escutei casos dolorosos que começaram por essas 3 palavrinhas. Se ao menos eu me mantivesse calmo, se ao menos eu não pronunciasse aquela crueldade, expondo meu filho ao ridículo, se ao menos eu evitasse aquela mentirinha destinada a favorecer o entendimento difícil, se ao menos eu agisse com maior controle, com menos egoísmo, com redobrada sensatez e coragem, a coisa poderia ter ocorrido diferente. Essas palavrinhas, se ao menos, fazem parte de todos os depoimentos, com estribilhos desoladores, rematou o médico. E neste rematou o médico, meus caros, nós vamos fazer uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e, por gentileza do Zub, o nosso site está na telinha e nós convidamos vocês para visitá-lo. Obrigado, Zub.
E lembramos nossas palestras que se encontram no YouTube. O YouTube é de responsabilidade também do Zube. Mas quem está dando uma mão forte nesse sentido, ajudando bastante, é o Marcos Bastos, também nosso amigo. Ele está ajudando o Zube e o YouTube esta semana já cresceu. Já temos mais de 60 palestras no YouTube. Obrigado, Zube, e obrigado também ao Marcos Bastos, dois nossos amigos. Em qualquer hora do dia ou da noite, o interessado poderá assistir a apresentações feitas desde março de 2015. E voltaremos ao tema: arrependimento quando lição é bênção. Muitas vezes, meus caros, aquele velho psiquiatra se exasperava com os consulentes e reclamava. Está na hora de vocês pararem de dizer se ao menos, para que eu alcance condições de receitar o remédio. O que passou tem que ser esquecido. Modificar o passado é impossível, mas extrair lições dele é perfeitamente factível. Algo nesse caso tem que ser esclarecido. Quem não aprende com os erros não merece cura. Arrependimento, quando aproveitado como lição, é bênção. Por que alguns pecadores notórios e até desprezíveis, como Zaqueu, foram justificados por Jesus? A resposta se encontra na maneira com que eles aproveitaram a lição. O psiquiatra experimentado crescia na empolgação de socorrer o amigo. Ele queria fornecer-lhe evidências que jamais esquecesse. O velho esticou as pernas para encontrar melhor posição e depois disse: o real é que essas palavras, se ao menos, não modificam coisa alguma. Elas fazem a pessoa voltar-se para o lado errado. Ao invés de avançar, as pessoas retornam ao passado. É desperdício de tempo e de energias. E o pior é que esta atitude passiva pode tornar-se uma muleta de sustentação. Pode servir de cadeira de rodas para quem se recusa a usar as pernas para caminhar. A sistemática repetição de que cometemos algo errado termina agindo como camisa de força, nos prende. O Filho de Deus pergunta: não será mais sensato fugir antes de continuar praticando erros? Este que assim procede está se recolhendo ao casulo da inércia, está renunciando aos benéficos eflúvios da crença simplesmente pelos seus repetidos erros. Resta pouco para que deixe de confiar também no Pai Celestial. O velho voltou-se então especificamente para Arthur Gordon. Seus planos não deram certo? Perguntou. Vejamos por quê. Ora, qualquer pessoa sabe que você não é perfeito, ninguém é perfeito. Convenhamos, porém, que isso é normal. Todo mundo erra. E aqui se encontra a verdadeira falha. Você desprezou a sabedoria residual do fracasso. Você desperdiçou a lição
contida na experiência. Ninguém adquire experiência sem vivenciar as coisas. Se o que eu fiz resultou algo irremediável, disse Gordon, eu não vejo onde se encontra alguma lição. É que você nunca se desligou do passado, disse o velho. Em todo este tempo de explicações que você me deu, em momento algum você mencionou o futuro. Nem uma única vez você mencionou o futuro. Esta insistência no lado dramático da história revelava que Arthur se acomodara no fracasso, remoendo insucessos. Quase todo mundo sente prazenteira sensação quando focalizado, mesmo negativamente. Falem mal, mas falem de mim, diz o povo por aí. A vítima é sempre encarada com piedade e com simpatia. Afinal de contas, quando narramos algo que nos aconteceu, representamos o personagem principal e ocupamos o centro do palco. Arthur Gordon abanou a cabeça melancólico e disse, bem, mas o remédio qual será? Mude a perspectiva, Arthur. Troque as palavras de desânimo por outras que despertem otimismo. E o senhor tem essas palavras mágicas? Perguntou o jornalista. É claro, respondeu o velho. Risque as palavras se ao menos e as substitua por da próxima vez. Isto mesmo, disse o velho, já vi estas palavras realizarem milagres. Quando meu paciente pronuncia da próxima vez, eu sinto firmeza de que a cura está chegando. A depressão se vai, porque o paciente utiliza antídoto contra envenenamento da alma. O erro é milagrosamente aproveitado como lição. Todas as falhas agregam componente educativo. Pelas entrelinhas, o antídoto pode ser descoberto. Arrependimento que não incentive modificação de conduta é remorso. Remorso lembra Judas. Arrependimento nos recorda Pedro. Então Judas, tomado de remorsos, retirou-se e se enforcou. Mateus 27, versículos 3 e 5. Também este se encontrava com Jesus, afirmou alguém, e Pedro se esquivou dizendo, eu nem conheço este homem. Então ele viu de relance os olhos de Jesus cravados nele, e se lembrou de que Jesus predissera, 3 vezes me negarás. Saindo dali, o apóstolo arrependido chorou amargamente. Lucas 22, versículo 62. Percebemos a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso desperdiça a porção valiosa da contrição. O arrependimento remete lições para o alforje da consciência e fortalece o penitente. O velho médico outra vez se dirigiu para Arthur Gordon. Quando você relacionava seus erros, lamentando isto, lastimando aquilo, na verdade, não buscava lição alguma. Tentava apenas se esconder atrás das lamentações para fugir de críticas inevitáveis. Abolir o remorso, fugir dos protestos da consciência, alienar-se em doutrinas que falam de resgate sem esforço, são tentativas enganadoras.
discurso inflamado pronunciado por Simão Pedro diante de Jesus revela a fragilidade humana. O apóstolo Pedro prometeu: estou pronto a ir contigo para a prisão ou para a morte. Lucas 22, versículo 33. O mundo está repleto, meus caros, de líderes carismáticos que imitam Pedro. Falando bonito, mas na hora do pega para capar, fugindo da aprovação. E nesta aprovação, meus caros, nós vamos fazer uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. João Batista proclamava energicamente, às margens do Rio Jordão: produzi frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, versículo 8. Contrição vazia de lição não será considerada válida para despertar reciprocidade do Altíssimo. Será indispensável que os frutos do arrependimento traduzam gestos solidários, merecedores da graça divina. Contrição desacompanhada de propósitos de mudança de vida é dinheiro falso, inválido para resgatar nossas dívidas. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje. Arrependimento, quando lição, é bênção. Antes de cantar o galo, a prosápia de empolgados líderes poderá explodir como bolha de sabão. Depois da ressurreição de Jesus, aqueles 11 apóstolos que restaram voltaram ao colégio apostólico. Restaria tão somente uma pergunta: será que eles aprenderam a lição das culpas? Será que eles trocaram as palavras "se ao menos" pela panaceia contida na frase "da próxima vez"? Será que os médicos estarão dizendo: da próxima vez eu estarei atento na cabeceira daquele enfermo mais debilitado e mais enfraquecido? Da próxima vez, será que o assistente social levará leite em pó para aquela criança cujo pai operário se acidentou? Da próxima vez, será que eu liberarei perdão para aquele parente que me ofendeu de maneira injusta? Começar pela mudança de foco será meio caminho percorrido. O publicano Zaqueu não fez rodeios quando Jesus visitou sua casa. Zaqueu aprendeu a lição. Aproveitou o que o mestre deliberadamente lhe reservou. Darei aos pobres a metade dos meus bens e restituirei 4 vezes a quem tenha eventualmente logrado. Lucas 19, versículo 8. Palavras de Zaqueu. Então disse Jesus: hoje entrou salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Lucas 19, versículo 9. Cristianismo, meus amigos, é religião surpreendente. Aquele publicano odiado chamado Zaqueu acolheu Jesus como hóspede. Críticas não valem. Errado por errado, todos nós erramos.
Pecadores por pecadores, todos são pecadores. O que vale mesmo é administrar a culpa. Zaqueu é nosso exemplo. Vejam que o mestre disse: hoje entrou salvação nesta casa. Zaqueu, culpado, aprendera a lição da culpa. Leis flexíveis do alto disponibilizam variáveis. O amor cobre multidão de pecados. Iluminação clareia as sombras. A dor só entra em cena depois que o amor e a iluminação se afastam desprezados. Ninguém se iluda. Precisamos aprender o que fazer com as nossas culpas. Precisamos discernir com clareza se o que sentimos é remorso ou arrependimento. O remorso nos cobrará tudo e não devolverá nada. O arrependimento poderá ser alavanca de redenção. O remorso nos liga ao passado. Ele aponta somente aquilo que deixamos de fazer. Se ao menos é a sua frase favorita. O arrependimento é compromisso com o futuro. Da próxima vez, eu farei melhor. Da próxima vez, eu agirei corretamente. É um propósito de mudança. Quando o vento forte soprar, aquela vidraça será fechada. Quem conhece a força destruidora do vento norte e já sofreu estragos, certamente terá aprendido a lição. Quem padece as consequências da culpa sabe o que fazer. Contra o vento norte, ele aprendeu a solução: fechar a vidraça. Contra as seduções da culpa, oração e vigilância é a receita. Depois do erro praticado, ainda nos resta o arrependimento e o firme desejo de reduzir as consequências do mal. Existe a transgressão, porém, que é problema ainda persistente. Se alguém pecar ou proferir blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo próximo. Palavras de Jesus em Mateus 12, versículo 32. Estamos ainda expostos ao que Jesus identificou como o mais monstruoso pecado que existe na face da terra. O pecado contra o Espírito Santo. Acontece quando perdemos parâmetros. Imaginemos uma caixinha quadradinha, uma caixinha quadrada. E dentro dela uma espécie de dado, também quadradinho, dentro da caixinha. Imaginemos que tal caixinha quadrada foi introduzida cirurgicamente dentro do nosso peito, como se faz assim com um marca-passo. Cada vez que cometemos transgressão, aquele dado roda dentro da caixa com enorme velocidade. Cada vez que cometemos transgressão, aquele dado roda então e nos causa dor. Isto fornece ideia do que seja a dor de consciência. A pessoa faz o mal e imediatamente sofre. Cada pecado cometido faz girar o dado e a velocidade nos causa extremo sofrimento. De repente, o dado e a caixa se arredondam pela fricção constante e as arestas incomodativas desaparecem, fica tudo redondo. E deixamos de sentir a dor de consciência. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Nossa consciência se arredonda, desliga e não mais perturba. Maltratar criança, assaltar velho, furtar marmita de operário, nada disso incomoda depois da morte da consciência. Remorso não será sentido pela mente anestesiada.
Jesus nos diz que esse pecado não tem perdão, nem neste mundo, nem no mundo futuro. Mas Jesus está falando de apenas 2 mundos. Isto revela a gravidade da transgressão e o tempo enorme que esse tipo de pecador permanecerá desprovido da graça. Nós, adeptos da reencarnação, sabemos que depois desses 2 ciclos, porém, onde não há perdão, a misericórdia divina alcançará também esses transgressores. A esperança renascerá também para eles. Eles também serão salvos, embora com atraso maior. A misericórdia divina lhes devolverá a consciência, alhures, porque Deus não é carrasco. Quem nasceu do Criador eterno será salvo. Demora, mas será salvo. A insensibilidade os maltratará por longo tempo, mas todos serão acolhidos nas moradas inúmeras da casa do Pai. Se voltarmos num faz de conta ao consultório do velho, veremos Arthur Gordon às voltas com enigma. Aquilo absorvera tanto a sua atenção que mais parecia quebra-cabeças. Mas aqui nós vamos fazer uma pequena interrupção, meus caros, para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima apresentação, 29 de julho de 2016, voltaremos com o seguinte assunto: potências cegas abrem os olhos. Agora os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Arrependimento quando lição é bênção. Mentalmente, o jornalista imaginava as situações de culpa e substituía em cada caso aquele famigerado "se ao menos" pela frase "da próxima vez". Ele se surpreendeu com o resultado. As novas palavras se ajustavam como mãos ocupando luvas. Dava para notar a diferença. Você pode aplicar onde quiser, disse o velho. Sempre encontrará lições. Em seguida, o médico tirou o livro da estante e passou ao amigo. Este é o diário de professora lá da cidade onde eu nasci. O marido era boa pinta, simpático, um sujeito feliz da vida, muito boa pessoa, por sinal, sedutor, mas completamente incapaz e totalmente irresponsável no aspecto financeiro. A esposa teve que enfrentar a vida e criar os filhos. Em seu diário, a mulher reclamou o esforço e o peso dos compromissos. As referências irritadas se sucedem nas frases repletas de queixas. As fraquezas de Jonathan, os defeitos de Jonathan, a falta de colaboração de Jonathan. Aquele diário estava cheio de queixas. Era o desabafo de mulher descontente com o companheiro e insatisfeita com o destino. Eu não mereço viver carente de ajuda, bradava ela em seu diário. Aquele diário parecia gritar. Então, morreu Jonathan, explicou o velho.
continuando a leitura do diário da professora. E as anotações foram interrompidas por muitos anos. O diário ficou em branco. Por razões desconhecidas, o diário ficou paralisado. Em março de 1968, porém, a professora, numa letra tremida e nervosa, voltou a registrar episódios do cotidiano. Arthur Gordon, movido por enorme curiosidade, chegou até para mais perto do médico para ouvir melhor. E o velho leu as últimas impressões escritas no diário pela professora. Hoje, fui nomeada superintendente do ensino em todo o estado. O ordenado é o dobro e eu deveria estar feliz. Mas eu não estou feliz, disse a registradora daquele diário. Arthur Gordon percebeu lágrimas nos olhos do velho médico. Somente depois de pausa, ele voltou a ler aquelas últimas anotações da professora. Seria natural que eu me sentisse aliviada depois deste refresco que o destino me proporcionou. É a primeira vez que eu tenho condições de viver com relativo conforto. Todavia, eu não me sinto alegre nem realizada. Ah, se eu soubesse onde se encontra Jonathan. Eu olho para as estrelas e me pergunto, onde andará meu marido? Por quê? Ele partiu tão cedo. Se eu descobrisse condução que levasse até ele, eu largaria tudo e correria ao seu encontro. Foi difícil a nossa vida em comum. Mais difícil, porém, está sendo viver sem ele. O velho médico balançou o livro de confidências daquela mulher e olhou emocionado para Arthur Gordon. Esta mulher também está usando a frase, se ao menos, disse ele, carregando na pronúncia, se ao menos eu tivesse aceitado suas limitações e falhas. Era a frase que aparecia no papel. Se ao menos eu guardasse a memória de tê-lo compreendido. Se ao menos eu confessasse que era feliz, apesar das diferenças e das dificuldades. Isto seria bastante para rememorar suas lembranças com tranquilidade e coração apaziguado. Com recordações serenas, talvez eu fosse premiada com sossego e sem remorsos. O velho recolocou o livro na prateleira e sussurrou para Arthur. Nestes momentos, as palavras tristes se tornam ainda mais tristes, porque já é tarde para se recuperar o que se perdeu. Fica apenas a lição para que o remorso seja exorcizado das nossas vidas. Entrevista terminada, Arthur Gordon e o velho saíram do edifício à procura de táxi. Outro pedestre mais rápido, porém, se adiantou e adentrou o automóvel e eles trocaram olhares divertidos. O médico não perdeu a oportunidade para provocar o jornalista. Se ao menos tivéssemos descido 1 minuto antes, disse o velho sorrindo com malícia, e não perderíamos o táxi. Arthur Gordon não perdeu a chance de responder à altura.
Da próxima vez, nos movimentaremos com maior pressa, disse ele, zombeteiro. E a coisa ficou deste pé. Depois da verdadeira aula de cristianismo proporcionada pelo médico. O importante na vida é que cada vivente procure fazer a coisa certa. Este que é importante. Mas mesmo que tropece, não valerão lamentações, porque existe lição dentro deste termo. Topadas em pedras ensinam a pessoa a caminhar. Ninguém fique chorando sobre o leite derramado. Será melhor extrair resultado benéfico das experiências ao invés de ficar se lamentando. O apóstolo João, que envelheceu como servidor do Evangelho, deixou escapar uma recomendação pertinente. Filhinhos, escreveu ele, eu vos aconselho que não pequeis, mas se alguém pecar, eu lembro, o nosso advogado junto ao Pai, Jesus o Cristo. 1 João 2, versículo 1. Eu já escutei alguém dizer, eu sou miserável pecador e não guardo esperança. Eu não mereço olhar complacente do meu Deus. Eu digo para você, meu irmão, ninguém se considere réu de pecado eterno. O Mestre é dono de todo o poder na terra e nos céus. Como Cristo que se tornou, ele está capacitado a resolver todos os nossos problemas, incluindo as manchas do pecado, da doença e da morte. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. E que nos resta fazer agora, meus caros? Nos resta simplesmente agradecer e pedir ao Pai das alturas que derrame sobre todos vocês as suas bênçãos e as suas graças. Que o Pai Celestial possa encher de bênçãos, encher de prosperidade, de saúde, de paz, de harmonia, mas acima de tudo, que em todos os corações possa transbordar o amor e a fraternidade. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.